Mais uma vez a seleção brasileira tomou aquele velho fumo, né? Eu me recordo eu me recordo apenas da Copa de 98, né? Foi a última Copa que eu me recordo, quando a seleção brasileira perdeu para a França, né? Na final. Mas eu me recordo das semifinais, que passou nos pênaltis. Me recordo do, do ano de 2002, né? Que a seleção brasileira foi campeã do mundo. Mas, para mim, é, quer dizer, em 2002, Oliver Kahn deu aquela entregada, né? Duas vezes, entregou duas vezes. Mas, para mim, a melhor seleção brasileira que eu vi foi a de 2006. 2006, eliminada nas quartas de finais. Né? Curiosamente, a melhor, tinha mais craques, né? Mais badalada e tudo. Mas foi eliminada mesmo assim. E dali por diante foi só ladeira abaixo, né? Eu acho que dificilmente você vai ver uma geração como a geração de 2006, 2002, 98, 94. Aí é só ladeira abaixo. Estou fazendo esse vídeo após a eliminação da seleção brasileira, né? Perdeu de 2-1. Haaland cravou 2 gols. E, e a seleção brasileira está eliminada mais uma vez. Copa de 2026. Mas não estou aqui para falar de Copa. Assim, só um adendo, né? Eu fico pensando assim, eu fico vendo os vídeos, né, a reação dos brasileiros, né, mais uma eliminação. E uma coisa que é curiosa, bicho, que eu vejo é que o cara, ele trabalha, né, ele passa meses pagando uma televisão de 50 polegadas, por aí assim. Seleção brasileira perde eliminada, o cara vai lá e joga a televisão e quebra a televisão, né? E assim eu fico pensando, poxa, como é que uma pessoa coloca tanta emoção, como é emotivo, né? Como as pessoas são tão emotivas, né, bicho? Você pega a televisão e joga fora, cara, e quebra. E quebra por causa de um time de futebol. Uns caras que são milionários, não estão nem aí, né? Se perderam, se ganharam, tá com dinheiro no bolso. Nem conhece os caras, tal. Ah, mas é a pátria e pai que assim, beleza, né? Você pode torcer e tal. Agora, mas chegar ao ponto de brigar. Outra vez eu tava vendo aí o pessoal brigando, né? O pessoal briga, o pessoal quebra as coisas por causa de time de futebol, bicho. Eu não consigo entender isso aí. O pessoal vai pra estádio pra brigar. O pessoal vai pra estádio pagar o ingresso de $1.000. Né? Eu não consigo, bicho. Eu não consigo entender. Eu não sei, eu acho que eu sou muito estranho. Eu sou muito estranho, sou um sujeito muito estranho. Né? Você colocar tanto dinheiro em uma coisa tão fútil como é futebol, né? Eu não sei se as pessoas têm a mesma opinião que a minha, né, os ouvintes aí, mas eu acho uma coisa absurda você quebrar suas coisas, você pagar ingresso. Assistir, tomar uma cervejinha, né, torcer ali, eu até vejo como algo natural, normal, beleza. Desde que não atrapalhe sua vida, desde que seja um domingão, né. Eu já acho um absurdo você não ter que trabalhar, né. Param tudo porque a seleção brasileira está jogando. Eu já acho um absurdo, né? É, mas o nível de absurdo ele aumenta muito mais quando você quebra suas próprias coisas e quando você procura briga, né? Você procura briga com outras pessoas e você quebra suas coisas, porque a seleção brasileira perdeu. Eu acho isso aí um absurdo. E ainda pagar o cara lá, o cara do Recife, né? O cara foi lá, ele falando os gastos que ele teve. O cara é um vendedor de bijuteria, essas coisas assim, né? Coisa simples. O cara gastando mais de R$ 8.000, bicho. R$ 10.000 para ir ver um jogo e ele entra lá no estádio, ele nem vê direito o jogo porque é tão distante. É tão distante, tudo caro, né? Eu postei aí o cara com um hambúrguer não, um cachorro quente na mão, né? Apenas uma salsicha dentro do pão, lá ele, e um molhozinho, 60 pau, bicho. Mas assim, são coisas, né, que acontecem, né? Às vezes eu fico pensando, como é que eu não sou rico, milionário num país desse, né? As pessoas levam tudo na emoção, se entregam mesmo na emoção. Então quem é empreendedor, quem é empreendedor que vende coisas aí, é bom tomar essa ideia, né? Perceber que brasileiro é muito emocional. A maioria, né?
A massa é muito emocional. Mas vamos aqui ao tema do vídeo. Yuzuki Urameshi mandou uma doação e pediu um tema de vídeo. Ele escreveu o seguinte texto: Olá, Kaká, por favor, faça um vídeo sobre solteirismo e pai de pet. É puro cope? Ele pergunta. Amar e ser amado pela digníssima que você deseja é uma das melhores coisas da vida e sei que quase ninguém consegue gerar atração genuína. Mas gostaria. Pagar de solteirão bem-sucedido, dizer que tem isso e aquilo, ganha tantos K por mês e etc. Nada disso faz sentido por muito tempo na solidão e sonhamos com aquela Stacy. Bicho, eu vou falar uma coisa pra você, isso aqui é relativo. Isso aqui é relativo. Porque é o seguinte, eu não sei se vocês lembram daquele meme, né? Tem é um cowboy ele, né? Filme de cowboy antigo, anos 60, né? Que virou até meme. Eu não sei o nome dele, esqueci o nome. E esqueci o nome do filme também. Mas do meme eu lembro que ele tá lá lavando as mãos, aí chega uma freira, né, perguntando: Você não vai casar, não? E aí ele fala: Mas casar? Né, para viver sendo mandado, para viver é, em meio à pressão, para ela dizer o que eu tenho que fazer, casar. Não, eu vivo uma vida muito boa. Né? Tem esse meme aí, né? Não sei se vocês lembram, mas tem esse meme aí, né? Mas eu vejo na seguinte perspectiva. Vai depender muito da cultura, vai depender muito do meio em que você está, vai depender muito do contato que você tem, né? Do que você consumiu durante a vida, do que você aprendeu durante a vida. Porque, por exemplo, esse cara, o cowboy, muito provavelmente foi uma pessoa mais isolada, né? Viveu mais assim e aprendeu isso. Já, já outros homens, outros milhões de homens viveu e aprendeu a questão hollywoodiana, né? De casamento, de amorzinho, de paixão e tal e tal. Então vai depender muito do contexto. E esses homens que aprenderam isso, eles vão sentir uma satisfação inicial ali, né? No casamento, no amorzinho, a gente tá abraçado, assistindo um jogo e tal. Então esses homens eles vão sentir sim, né? Uma satisfação nisso aí. E tem outros que não, pô. Tem outros homens que não. Então vai depender muito da pessoa, vai depender muito do ambiente, vai depender muito, né? Depende muito de alguns contextos. Depende muito de alguns contextos. Eu não vou dizer que é 100% bom e nem que é 100% ruim. Depende muito da pessoa, depende muito de quem você é, depende muito do que você consumiu, do seu meio, do seu cotidiano. Depende, isso aí depende. Né? Porque, vamos lá, não é bonzinho, gostosinho que você está ali abraçado. Né? Para muitos homens, sim. Agora, isso não significa que será assim para sempre. Né? Todos os casais têm briga, tem desentendimento, tem quem entra em relacionamento tem que entender isso aí. E essa é o X da questão, né? Quando você entra em relacionamento, o cara acha que vai ser só o bem bom, né? Só coisinha boa, né? E esquece dos problemas que eles exigem, eles vêm também junto, vem tudo junto, os problemas, vem as partes boas. Hoje, cada vez mais as partes boas elas diminuem, cada vez mais está diminuindo as partes boas. Dificilmente você encontra um relacionamento hoje, você entra num relacionamento para ter mais partes boas do que partes ruins. A maioria dos relacionamentos tem mais partes ruins do que boas nos dias de hoje. Mas o homem ele necessita, né? E muitos homens eles tentam entrar em relacionamento assim, né? Eles tentam entrar em um relacionamento e nem calculam, nem faz uma reflexão para saber se vão passar por isso aí, né? O Japa falou aqui no texto, né? Geralmente não passa, pô. Geralmente os problemas são bem maiores do que os momentos bons, né? Os momentos ruins hoje cada vez mais são maiores. Um ou outro casal, uma outra relação aí, muito difícil, raro. Uma ou outra relação aí vai ter mais momentos bons do que momentos ruins, né? Porque tá complicado hoje, né? Os dias atuais hoje, relacionamento tá complicado. Mas
E o que mais, porque assim, na Bíblia, né, diz que casamento, namoro, essas coisas assim, é para casar, e casamento é filho, é para ter filho. Só que nos dias atuais, né, hoje não é só o homem que trabalha, né, a mulher também trabalha, né, os dois trabalham. E isso acarreta em quê? Menos filhos, né, menos tempo para cuidar. E quando tem filho, tem que ter babá, né? Hoje tem creche integral, né, mãe e tarde. Mas mesmo assim é complicado você ter filhos hoje, né? Um vai ter que abdicar do trabalho para estar ali presente na vida, né, das crianças, né, cuidando das crianças, né? E aí quem vai querer? Hoje dificilmente algum vai querer, né? Antigamente eu servia, né? Por exemplo, a minha família, minha mãe teve 5 filhos, 6 filhos. A, a, Naquela época, né, quando alguma mulher casava, né? Era 5, 6, 7 filhos. Era normal, era habitual isso aí, né? Hoje não. E aí o que é que acontece? As pessoas elas acabam optando por criar pet, né? Animais de estimação. E a coisa fica bem bitolada, porque eu tava vendo, inclusive ontem, eu tava vendo os memes aí, inclusive ontem, o cachorro lá na cama, no sofá, como se fosse gente, bicho. Né? E assim, eu tive cachorro. Aliás, foi o meu melhor amigo. Era Leme. Leme que o Mister, é o nome dele. De vez em quando eu vou correr, porque eu enterrei ele próximo, né? Aí de vez em quando eu passo por lá correndo, eu sempre dou uma saudação a ele, chamo ele. E aí, Leme, que ali realmente, pô, é muito bom, bicho. Foi muito bom o meu cachorro, né? Me, eu fazia o que eu pedi, ele fazia. Pega isso aqui, Leme, ele ia. Quando eu chegava cansado do trabalho, porque eu trabalhava o dia inteiro, chegava do trabalho cansado, ele já vinha me agarrando, ficava feliz, ficava muito feliz só de me ver. Só de me ver o cachorro ficava feliz. Era uma terapia que eu tinha, aquele cachorro. Né? O Lemmy Kilmister. Eu coloquei o nome do cantor nele, né? O conhecido Leme do Motorhead. Né? E aí foi muito bom, foi muito bom. Eu passei cerca de 12 anos, 11 anos, 10 anos por aí, assim, mais ou menos, com o Leme. Né? Mas aí ele pegou uma infecção e acabou é, falecendo. Mas realmente foi muito bom. Mas durante a minha. Enquanto eu estava com o Leme, eu não permitia que ele entrasse em casa, não permitia que ele subisse sofá, não permitia que ele ficasse na cozinha, não permitia que ele entrasse no meu quarto, na minha cama. Não, não, cara. Na minha cabeça estava muito tranquilamente, muito claro. É um cão, né? Tem a espécie dele, e eu sou de outra espécie, sou um ser humano. Eu não humanizava o meu cachorro. Eu tinha amizade, mas era uma amizade entre um cão e um ser humano, e um homem. Eu não humanizava, eu não colocava o meu cachorro para, né, vestir, né, vestir o cachorro, colocar um óculos no cachorro, o cachorro dormir na minha cama. Eu não fazia isso. Eu não humanizava. Eu tratava com carinho, dava a alimentação dele, né, brincava com ele, a gente saía por aí, eu pegava ele, a gente saía, caminhava junto, né? Todo o cuidado possível que eu tinha com ele. Eu gostava muito do meu cachorro, como ele gostava muito de mim. Mas ele era um cão, né? E eu, um ser humano. Hoje, os pais, por isso que colocam pai de pet, né? Você vê que parece que ele é um ser humano, tá tratando um ser humano, e não é um ser humano. Esse é o problema que eu vejo hoje nos pais de pet, né? Porque realmente é para preencher um vazio da falta de filho. Né? Pô, você tem ali um cão, você não precisa lidar com os problemas de um ser humano, né? Você não precisa estar sem, pô, tem que tomar banho toda hora, né? Tem que ver a questão de educação, né? Tem que, pô, é uma série de coisas, né? Tem que comprar roupa, tem que comprar calçado, tem que comprar material escolar, tem que levar para a escola, tem que pegar na escola, tem que lidar com o choro, tem que lidar com as brigas, com as intrigas, né? Tem que lidar com o ciúme, é uma série de coisas.
E eu não estou reclamando, porque nossos pais, nossos avós lidavam com filhos e a gente tá todo mundo aqui criado, né? A sociedade tá todo mundo aí, né? E antigamente era 5, 6 filhos. E isso não era problema, lidar com isso não era problema. Por que não era problema? Porque as famílias eram mais unidas. Tava a tia lá, tava a avó lá, tava os primos lá, né? Então o, o, o cuidado, né? O trabalho era dividido. Você dividia com a irmã, dividia com os primos, com as tias, com a avó. Tava todo mundo presente na casa. Eu lembro na casa da minha avó, por exemplo. Na casa da minha avó tava todo mundo lá, pô. Minha avó teve vários netos e filhos, né? Mas era todo mundo unido, lá era uma família grande, né? Era todo mundo unido, ou seja, se cuidavam, né? As irmãs da minha avó, os parentes, né? As parentes, ia cuidando, e uma ia é, dividindo, né? Os esforços. E aí ficava fácil, ficava relax, né? Hoje não, hoje você tem um filho, é você sozinho, né? As famílias são muito separadas, bicho. É cada um no seu canto e acabou. Hoje está muito individual, né? Hoje não está mais como antigamente. Então, para uma pessoa ter um filho hoje, né? Você encontrou uma mulher aí, você casou e tal, vai ser vocês dois para cuidar. Se você não tiver dinheiro para comprar uma babá, ou para comprar não, para pagar uma babá, por exemplo, vai ser vocês dois, cara. E chega um momento que dá um tédio. Você todos os dias cuidando ali, cuidando todos os dias, sem dividir essa tarefa com ninguém, né? E aí chega a ser problemático. Chega a ser problemático. Então, o que é que as pessoas estão optando hoje? Eu conheço casais aí que são pais de pet. Então, o que que acontece? Acaba sendo pai de pet. Pai de pet, cara, nada mais é uma substituição, né? De ser pai mesmo, né? Pai, ter um filho e tal. E colocam ali. É pra suprir essa necessidade de ser pai, de ser mãe. E aí acaba sendo pet. Só que essas pessoas muitas delas acabam não entendendo que ali não é um ser humano. Não é um ser humano, né? Os cães e gatos, eles têm uma vida menor, né? Eu tinha uma tia que era mãe de pet. E aí o cão dela, ela faleceu, né? Cara, essa minha tia, ela chorou durante uma semana inteira, bicho, chorando, desesperada. Eu entendo, né? Pô, a gente gosta do cão e tal. Eu tive meu luto quando o Leme foi dessa para melhor. Mas a gente tem que entender que por quê? Por que, que a gente tem que entender? Porque eles vivem menos. O ser humano vive 80 anos, 70 anos. Os cães, que saem mais ou menos aí de 12 a 15 anos, né? Tem cães que vivem até 20 anos. Mas eu tinha um colega, por exemplo, eu tinha um colega que ele tinha cerca de 4 cães na casa dele, né? Ele vivia com o irmão. Tinham 4, bicho. E tinha um lá que já estava com 14 anos, mais ou menos. O cão só se arrastava, pô. É difícil quando eles vão chegando nos 15 anos, 14 anos, porque vai tendo as doenças. Minha mãe tá com um cão lá. É Marrom o nome dele. O nome dele é Marrom. Já tá velho o cão. Ele não consegue nem levantar direito, pô. Ele fica no quintal da casa da minha mãe. Minha mãe mora com meu irmão, né? O cão não consegue nem levantar, bicho. Já tá nas últimas, tá lá quase 14 anos mais ou menos, né? Aí adoece mais fácil, né? Tem problema mais fácil. Se for cão de raça, por exemplo, né? Quando não é cão, quando não é vira-lata, porque o vira-lata ele aguenta mais, ele suporta mais, né? A saúde dele é melhor. Já o cão de raça, ele qualquer contato com ele adoece mais fácil. E tá lá, pô. E daí é um sofrimento para o animal, né? É um sofrimento. Aí, ou seja, se você humanizar, você já é muito diferente, né? O animal, né? O cão do animal ser humano. É muito diferente. Né? Tem que saber que eles vão embora mais cedo. Tem que saber que eles adoecem, né? Então é diferente, mas o problema é que muitos pais de pet querem humanizar, querem colocar na tora mesmo, né? Querem humanizar, não, tem que ser assim. Não, não é, pô. É diferente. Então eu vejo isso assim, é para suprir uma carência, porque não tem filho, né? É para suprir uma carência. Agora, realmente, eu tenho um gato, né? Inclusive ele está aqui do meu lado dormindo. Eu tenho um gato, mas esse meu gato ele não entra no meu quarto.
Eu deixo muito claro que na minha cabeça é muito claro que é um gato, não é um ser humano, né? E tem gente que beija o cachorro, por exemplo. Aí vem a dog pill também, né? Tem isso, né? Tem essa depravação aí também, né? Que a gente já estudou muito sobre isso aí. Tem gente que beija, bicho. Aí tem gente que abraça daquele jeito assim, meio, né? E aí é complicado. Aí a pessoa vai confundindo as coisas, vai confundindo as coisas. Quando perceber, tá a depravação. Mas, por exemplo, hoje o único animal de estimação que eu tenho é um gato, né? Tá dormindo aqui do lado. E ele, esse gato, ele sabe muito bem que ele é o de uma espécie e eu de outra, né? Porque eu não permito que ele suba na mesa, não permito que entre no meu quarto, não permito que suba na cama. Tem as coisas, tem a hierarquia aqui, que está muito bem estabelecida essa hierarquia. Porque se não é assim, a gente detecta que é uma carência das pessoas. As pessoas querem ter filho. E ter filho, assim, nos dias atuais, tem todas essas questões, né, de muito trabalho e de não ter uma família grande para... Por exemplo, eu queria ter 3, 4 filhos. Eu acho o máximo você ser pai. Eu acho o máximo. Mas nos dias atuais, as coisas desestruturalizadas, né, no sentido de você vai ter filho hoje, né, hoje você não tem uma segurança. É muito mais provável que você separe, né? E aí separação, aí vem pensão, aí vem alienação parental, aí vem problema com o ex, aí a criança fica aí nesse meio, né? De briga entre famílias, né? Então hoje, cara, hoje é com... Bicho, assim, eu tô com 30 e poucos anos. Não era, meu irmão, não era. No meu tempo de pré-adolescente e criança, não era assim, cara. Eu tinha uns problemas, tinha a safadeza lá, né, de traição, tinha. Mas não era, bicho, era uma coisa muito mais unida. Era uma coisa muito mais unida. Hoje as pessoas se separam muito e é muito problema, bicho, é muita confusão, né? E aí quem sofre mais, quem realmente sofre, são os inocentes, né, as crianças, né? Que ficam ali, né? Aí não entende muito bem, né? Uma hora tá com o pai, aí pergunta pro pai sobre a mãe, aí outra hora tá com a mãe, pergunta pra mãe sobre o pai. E não entende por que tá assim separado. Enquanto isso, os dois brigando na justiça, né? Com os problemas. Então tá uma loucura, bicho. Tá uma loucura. Hoje o, o nível, né? Hoje o nível de acontecer uma separação é muito grande. É um risco muito grande. Você tá ali, tem o seu filho e qualquer coisa aí pode separar e aí legal, tá tudo bem. Hoje a separação é normalizada, né? Eu não digo que antigamente não existia, existia sim, mas o número era muito menor de separação. Mas é o que acontece, né? E por isso que eu digo que é um risco muito grande, né? Você encontrar aí, você optar por não estar solteiro, né? Você vê os casais ali e tal. Por isso que muitos homens hoje eles optam por relacionamentos líquidos, né? Que também não é tão legal assim, porque você corre muito risco. Eu estava até conversando com um colega, ele falando, né? Ele saiu com uma moça e depois de mais de um ano, a moça não esqueceu, né? Que ele não quis nada com ela. E teve uma situação, que eu não vou ser muito específico, né? Mas teve uma situação que ela tentou prejudicar o cara, pô. Porque o cara não quis ela mais, né? Na época, lá um ano atrás, ele vive assim, né? Aí tem uma relação líquida aqui, ficando, né? Uma coisinha fixa ali, depois acaba, depois vai pra outra e tal. Bicho, essa pessoa tentou prejudicar a vida dele, que quase que ele se lasca, pô. Então é arriscado. Tem o risco também, né, de DST, tem a questão de gastos e tal, né? Mas é interessante lembrar que todas as vezes que a gente sai com alguém, e se a pessoa realmente gostar de você e querer que você se relacione seriamente, né, conheça os pais e tal, e aí você diz um não, não posso tal.
é meio que marca, né? Que fica marcado na pessoa, né? E aí fica aquele rancor ali guardado na pessoa, né? Como se você estivesse enganando, como se a pessoa fosse enganada, você enganou, né? E você vai pagar por isso, e aquilo não sai da cabeça dela, né? E na menor oportunidade, né, ela vai tentar te prejudicar. Então veja quantos riscos. É loucura, cara. Hoje tá uma loucura que eu não assim, se você tem interesse em encontrar alguém legal, né, ainda existe. Não vou dizer que não existe, ainda existe, né? Mas é cada vez mais difícil. É cada vez mais difícil. E aí o cara ele vai ficando sozinho mesmo, ele vai vendo, né? O cara que é desperto, que está enxergando com os próprios olhos, ele vai vendo, cara, o que é que está acontecendo, né? E aí vai desistindo, vai dando desânimo, né? O cara vai ficando desanimado, e aí vai vendo aí essas relações líquidas aí, o pessoal vai, né? Fica ali uma semana, 2 semanas, depois cai fora, aí você vai vendo e tal. Mas é importante lembrar que só existe uma maneira de você ter paz, que realmente é você sozinho. Só que muitos homens sozinhos, eles não conseguem encontrar paz, porque não são acostumados a ficarem sozinhos. E tem homens que tem uma parcela de homens aí que encontra paz em relacionamento, né? Mas é interessante lembrar que quase não existe relacionamentos que tenha totalmente paz. Eu conheço alguns assim que nas aparências, né, tá de boa. Mas é muito difícil, bicho. É muito difícil porque relacionamento hoje tem as partes ruins, tem os problemas para lidar, né? E tem muito homem que reclama de estar assim solteiro, que vê os casais ali e sente aquela falta, né, aquela carência, né? Que é normal. O homem, o mamífero é isso mesmo, bicho. O mamífero ele tem aquela necessidade que é gostosinho você tá ali. Agora, principalmente no inverno, né? Você tá agarrado ali, é gostosinho. Mas é gostosinho, mas tem que entender. Tem os problemas. Tem os problemas aí para lidar, né? Às vezes demais, muitos problemas. Às vezes de menos, um problema ou outro, né? Porque você sabe que a pessoa que você vai estar do lado tem fases. Tem fase que é carinhosa, tem fase que é alegre, e tem fase que tá na TPM, que tá com raiva, e qualquer coisinha é para brigar, faz uma tempestade, aí depois volta ao normal, aí depois volta, e aí vai, cara, essa montanha russa, né? Mas é isso. Bom, pessoal, se vocês quiserem mandar uma doação aí, sugerir um tema de vídeo, o link tá nos comentários, o link com o LivePix está no comentário fixado. Valeu!